bem com vocês? Eu sou Fabiano na área. Hoje a gente vai ter uma super aula de algarismos romanos. Sistema romano de numeração para matemática. Esse assunto ele é abordado tanto para os colégios militares como para o Colégio da Polícia Militar aqui do estado de Pernambuco, como também para a Escola de Aplicação da UPE. É uma questão que o aluno não pode errar, tá certo? Então a gente está deixando o link aqui abaixo do canal Matemático para quem está me escutando agora no Instagram, tá certo? É só clicar no canal Matemático e vocês vão ser direcionados para a aula de algarismos romanos, tá certo? Então vocês podem verificar aqui, ó, que eu deixei o link, tá certo, do meu Instagram, e aqui embaixo, onde eu estou selecionando aqui, vocês podem verificar o canal da gente, o canal Matemático, o canal de vocês, tá certo? Então vai lá e vê a aula e confere na íntegra essa super aula, ok? E nesse link aqui do Instagram, vocês também podem verificar uma tabela que eu deixei para vocês super top sobre todos os algarismos romanos, os algarismos mais importantes que vocês podem fazer uma breve resumo dessa aula quando estiver pertinho da prova, tá certo? Confere lá. Então vamos começar a aula agora, tá certo, pessoal? Falar de algarismos romanos. Vocês sabem que nosso sistema de numeração, eu vou colocar aqui embaixo, nosso sistema de numeração aqui onde tem super dicas, é o Windows. Deixa eu só colocar aqui a canetinha. É o Windows arábico. Ok? Então, a gente conhece o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, ok? Já o sistema de algarismos romanos, uma particularidade aqui da super dica é que ele não tem o zero, tá certo? Ele não tem o zero, não existe o número zero. Ok? Por quê? Porque no sistema de algarismos romanos nós não precisamos indicar a ausência do zero, como no indo-arábica. Por exemplo, se eu aqui falar para vocês o número 101, tá certo? Essa dezena aqui, ó, ela está ausente. Se eu trazer para vocês, que a gente vai verificar na íntegra todos os números algarismos romanos com super dicas, né? Já no sistema de algarismo romano, o número 100 é C e o I, que é 101. Então aqui a gente não precisa, na verdade, indicar o zero, né? O zero aqui, essa dezena aqui do zero, a gente precisa indicar no indo-arábico. Já no algarismo romano a gente não precisa. É por isso que no algarismo romano o zero não existe, ok? Então vocês podem ver aqui, né, que eu trouxe para vocês alguns números que são os mais importantes, na verdade, né, da numeração do sistema numérico romano, né? Eu vou selecionar aqui para vocês, ó, e eu vou escrever aqui em cima, tá certo? Então da esquerda para a direita aí a gente tem o número 1, o número 5, o número 10, o L que é o 50, o C que é o 100, o D que é o 500 e o M que é o 1000. Com esses números a gente consegue praticamente numerar toda os números romanos, né, e trazer para o nosso sistema indo-arábico, tá certo? Então vejam só, eu vou mudar aqui a canetazinha para a gente selecionar. Vou trazer aqui esse roxo aqui, ok? Então aqui, ó, eu
eu caracterizei e vou caracterizar aqui esses números como principais e complementares. Os números principais eu vou circular aqui, tá certo? É o número 1, tá certo? Se a gente for trazer para o indo-arábico, tá certo? Que é a unidade. Depois nós temos a dezena, o 2. Depois nós temos a centena, tá certo? Que é o 100. Depois nós temos a milhar, que é o 1000. Professor, por que o senhor disse que eles são os principais? Porque esses números, aqui o número 1, o número 10, o número 100 e o número 1000, eles podem... Opa, deu um errozinho aqui, deixa eu voltar. Porque na verdade eles podem aparecer até 3 vezes. Ok? Como assim? Vou colocar aqui o número 1, tá certo? Depois a gente tem um 10. Depois a gente tem um 100. Depois a gente tem um 1000. Observem que nas unidades a gente tem o número 1. Depois a gente tem a dezena. Depois a gente tem a centena. E depois a gente tem a milhar. Então, eles podem aparecer até 3 vezes. Tá certo? Então eu vou mudar aqui só a canetinha rapidinho. Para ficar melhor para vocês visualizarem. Então aqui, ó, eu tenho 1. Então, ele pode aparecer até 3 vezes. Aqui é o 2. Aqui é o 3. E o 10? Então, ele pode aparecer até 3 vezes. Por isso que eles são os principais, são os fundamentais. Opa. Deixa eu voltar aqui. Então, ele pode aparecer aqui 2 vezes. E ele pode aparecer 3 vezes. Então, aqui a gente tem 10, 20, 30. 1, 2, 3. E o 100? Mesma coisa. 200, o CC. O 300, o CCC. E a milhar, que pode ser 2000 e 3000. Certo? Ô professor, e depois, como é que a gente faz? É simples. A gente vai usar agora os números que eu chamei aqui de complementares, que são esses aqui, ó, que eu vou sublinhar aqui de preto mesmo. Aí a gente tem o 5, a gente tem o L, que é o 50, e a gente tem o D, que é 500. Tá certo? Eu vou deixar eles aqui, ó, como complementares. O V, que é o 5. Nós temos o L, que é o 50. E nós temos o D, que é o 500. Tá certo? E como é que a gente vai desenvolver agora o restante do número? No sistema romano, o número que vem depois do 3 é o 5 menos o 1. Então, como a gente vai sempre trazer o sucessor do 4, que é o 5, né? Quando a gente vai subtrair, né, para dar 4, 5 menos 1, ele vai vir sempre do lado esquerdo. Então, sempre quando eu estiver diminuindo, eu vou colocar o número que sucede o anterior, no caso aqui seria o 5, ele vai ficar do lado esquerdo. Então, aqui é como se fosse 5 menos 1, que é 4. Ok? Depois a gente tem um 5. E depois a gente, quando a gente quer acrescentar os números fundamentais, a gente sempre vai colocar à direita, tá certo? Só ajeitar aqui. A gente vai colocar sempre à direita. Se eu quero acrescentar, tem um 5 com 1, 6. Eu tenho 5 com 2,
Vocês lembram que os fundamentais, eles podem aparecer até 3 vezes, não é isso? Então aqui, ó, com 2 é o 7. O 5, os fundamentais podem aparecer 3 vezes. Então eu tenho 8. E o 9? O 9 é o 10 menos 1. Então o 10 a gente já sabe, né, que é o número fundamental que está aqui, tá certo? Então a gente coloca o 10. Como a gente quer subtrair, né, o 10 menos 1, a gente vai colocar do lado esquerdo. Então a gente temos o 9, tá certo? E depois o 10. E como a gente faz com os demais? Mesma forma. A gente aqui tem x, que é 10, 2x, que é 20, 3x, que é 30. E o 40? O 40 é justamente o 50 menos 10. E quem é o 50? Está aqui, ó, nos complementares. É o L. Mas o x eu coloco aonde? Quando eu quero subtrair, sempre do lado esquerdo. E depois a gente repete o 50. E o 60? O 60 é o 50 mais o 10. E quem é 10? 10 é x. E o 60 é o 50 mais... E o 70 é o 50 mais 20. E o 80 é o 50 mais 30, que é o 3x. E o 90? O 90 é o 100 menos 10. E quem é 100? 100 é o fundamental, que é C. E o x vem do lado esquerdo, para depois a gente ter o número 100. Tranquilinho aí, pessoal? Estamos juntinho aí, hein? Together, juntinho, nessa missão, para todos vocês, para vocês se darem bem, nessa super prova, que está próxima, né? E depois em outubro, está começando a primeira prova aí dos colégios militares, e depois vem os demais colégios, né? Colégio da Polícia Militar, o EAR, entre outros aí, do Brasil todo. Seguindo aqui, a gente tem o 100, o 200 e o 300 e o 400. O 400 é o 500 menos 100. E quem é 500? 500 a gente já sabe que é D, que é um fundamental, menos o C, que é 100. Então 500 menos 100 dá 400. Então quem é 400? É o CD. E o 500 é o D. Oh, que legal, né? Então, se a gente tem, que é o 600, agora a gente vai ter o D, que é o 500, mais o C. E o 700 é o D mais 200, que é o CC. E o 800 é o 500 mais o C, C, C. E o 900? O 900 é o 1000 menos o 100. Esse é fácil. E o 1000 todo mundo sabe, né? Que é a primeira letra da palavra 1000. Né? Então, 1000 é M. E eu quero tirar 100 para dar 900. Então, o 100 é C. Que também é a primeira palavra do nome 100, do número 100. Certo? E depois a gente tem o 1000. Agora aqui, nos milhares, a gente tem uma característica importante, né? Eu vou aqui colocar aqui no Super Dica e vou mudar aqui a canetazinha, já que a gente vai trabalhar agora nas casas dos milhares, e vou colocar aqui para vocês essa observação. Observação. Nos milhares, após, aí eu vou colocar já em algarismo romano, após M, 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 que é o 3000, que é o 3000, nós vamos repetir os algarismos
fechar aqui. Os algarismos iniciais eu vou puxar para cá, tá certo, pessoal? Seguidos de um travessão. Então, por exemplo, 3.000 é MMM. E como seria 4.000? A gente vai repetir lá, o início. O 4 não é IV, não é isso? Que é o 5 menos 1 e travessão. Isso aqui é o 4.000. O 4 aqui não ficou legal. Eu vou voltar aqui rapidinho. Pronto. É o 4.000. Entenderam aí? A gente volta para o início. E o travessão agora, ele significa 1.000, né? Uma milhar. Tá certo? Então aqui, ó. Voltando aqui para as milhares. O 1.000 é M, 2.000, 2M, 3.000, 3M. E o 4.000 é só a gente voltar para cá, ó. A gente só vai pegar esses iniciais e vai colocar o travessão. Então aqui, ó, IV 4.000 e o 5.000 é o V travessão e o 6.000 é o VI travessão e o 7.000 é o V2I travessão e o 8.000 é o V3I travessão e o 5.000 e o 9.000 é o IX, né? Que é o 10 menos 1 para dar 9, travessão, 9.000. E o 10.000 é o X, travessão. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer, daqui a pouco, eu vou fazer aqui uma questão, tá certo? Só para a gente praticar, aqui do lado mesmo, tá certo? Vou mudar aqui a canetinha. E para não ficar muito longo, na próxima aula vocês vão ter questões para a gente transformar algarismos romanos em indo-arábicos e depois a gente vai inverter indo-arábicos para trazer para os algarismos romanos, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Então não esqueçam de curtir a aula posterior a essa, que vai ser a aula só de questões, onde eu vou trazer algumas questões que a gente vai fazer, que eu vou destacar aqui algumas questões e também as questões de concurso dos colégios militares. Não percam, imperdível, tá certo? Segue o canal, compartilha, dá essa moral para esse professor, tá certo? E compartilha aí para mamãe, para o papai que tem filhos, tá certo? Que vão fazer esses colégios de admissão, dos melhores colégios públicos que a gente tem no Brasil, tá certo? E também essas aulas também servem para você que está aí, né, no 5º ano, no 4º ano, né, como revisão, também como reforço aí para as provas de vocês, tá certo? Então aqui eu vou pegar aqui um número, tá certo? Vou pegar aqui, vamos pegar aqui, 984. Então a gente transformar aqui esse número em algarismos romanos, a gente vai pegar primeiro aqui, ó, essa casa aqui da centena. Então qual é a numeração romana do 900? Então a gente tem aqui, ó, 900, a gente tem aqui, ó, eu vou destacar aqui, tá certo? É o CM. Então aqui eu teria CM e essa centena aqui do 800. Quer dizer, essa dezena aqui do 80, na verdade. Viu? Perdão aí. Aqui a gente vai para a dezena do 80. Então, na dezena do 80, a gente tem aqui o L, né, que é o 50, mais 3x, que vai dar 80. Então, eu vou ter aqui, ó, o CM, que é 900, o 80 é L, X, X, X. E a unidade 4, todo mundo já sabe, que é o IV. Ok aí? Então, 984 a gente tem CM, que é 900,
Depois a gente tem a dezena de 80, que é o LXXX, e depois o 4, que é IV. Outro número aqui, vamos lá fazer aqui. A gente fez o 984, vamos lá. Chuta aí um número aí. Opa, esse aí valeu. 2.742. 2.000. A gente já sabe aqui que a gente está na milhar. Então 2.000 é M. 700, essa centena aqui do 700 é o DCC. Agora aqui, nessa dezena aqui, do 40. 40 é quanto? 40. 30 é XXX e o 40 é XL, né? Que é o 50 menos 10. Então, nós temos aqui, ó, o 40 é XL. E o 2 é facinho, né? E só pintar aqui e então 2.742 ficou MMDCC, que é o 700, XL, que é o 40 e o 2, beleza? Valeu, tamo junto, não esquece, a próxima aula é só questões, tá certo? Então vai lá, nós temos aqui, ó, vou falar de novo para vocês, ajuda o tio. Aqui, ó, nós temos aqui o meu Instagram, onde vocês vão conferir a tabela completa dos números romanos, tá certo? E para me seguir, aqui embaixo, lá no YouTube, onde vocês vão ver essas aulas e muito mais, tá certo? Valeu, pessoal, tamo junto.